A lei zero da termodinâmica. Parece ser chato, mas com a minha prestação, com a minha voz linda, maravilhosa, tudo vai ficar esclarecidíssimo. Então vamos lá. Lei zero da termodinâmica é uma das 4 leis fundamentais da termodinâmica. O que isso quer dizer? Aposto que tu não sabe, né? Na moral, ela basicamente descreve a nossa temperatura e como ela se relaciona com o equilíbrio térmico entre dois corpos. O que isso quer dizer? Que essa lei estabelece a base para medir a temperatura e também que é uma das leis mais fundamentais da física. A termodinâmica é a ciência que estuda a relação entre o calor, a energia e o trabalho. E como é lógico que ela é essencial para o entendimento de muitos processos naturais, como a expansão e compreensão de gases, a transferência de calor e também funcionamento de motores térmicos. E a termodinâmica também é aplicada em muitos campos, incluindo engenharia, física, química, biologia e geologia. Pronto, eu tô sentindo que eu tô falando demais aí, né? Tô irritando vocês. Então eu vou falar só uma última coisinha aí, alguns exemplos práticos, né? Pra vocês entenderem melhor. É uma coisa que eu queria dizer que um exemplo simples que ilustra a lei zero da termodinâmica é o seguinte. Bora imaginar, né, que tu tem um copo de água quente e um copo de água fria. Não sei quem é um maluco que bebe copo de água quente, mas beleza. Se você colocar o copo d'água quente em contato com o copo d'água fria, a temperatura da água quente vai diminuir e a temperatura da água fria vai aumentar, até que as duas sejam na mesma temperatura. E isso ocorre porque a lei zero da termodinâmica estabelece que os dois corpos em equilíbrio têm a mesma temperatura. Entendeu? A história do termômetro. Então, a história do termômetro é longa e complexa, com muitos avanços e descobertas ao longo dos séculos. Então e agora, para que serve o termômetro? Vocês pensam que o termômetro serve para medir a temperatura? Vocês estão certos, porque é para isso mesmo que ele serve. Então, para nós encontrarmos a relação entre o termômetro e a lei zero, é importante examinar a história do termômetro, em detalhes. O termômetro mais antigo conhecido foi criado pelos gregos antigos no século V a.C. Eles usavam tubos de vidro cheios de água para medir a temperatura. E ao longo do tempo nós fomos tendo mais físicos e até médicos que foram contribuindo para o desenvolvimento do termômetro. Um dos nomes que podemos citar é Galileu Galilei, que foi o primeiro inventor do termômetro de álcool. O termômetro moderno foi inventado em 1709 pelo físico italiano Daniel Gabriel Fahrenheit. Todo mundo conhece ele. Ele usou mercúrio como um líquido de medição e desenvolveu uma escala de temperatura que se tornou conhecida como a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit atribuiu o ponto de congelamento à água a 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição a 212 Fahrenheit, dividindo a diferença em 180 partes totalmente iguais. Outro avanço muito importante no desenvolvimento do termômetro foi feito pelo físico sueco Anders Celsius em 1742. Todo mundo conhece ele também, né? E ele criou uma escala de temperatura baseada em uma divisão de 100 partes iguais entre o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água. E essa escala é conhecida como a escala Celsius ou centígrada. Acho que é assim que se fala. Centígrada, isso mesmo. O ponto de congelamento da água é de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 100 Celsius. Graus Celsius no caso, né? Um terceiro tipo de termômetro é o termômetro de Kelvin, que usa a escala de temperatura absoluta, e essa escala é baseada na lei zero da termodinâmica, e atribui um valor de zero absoluto à temperatura, onde todas as partículas em um sistema têm energia térmica zero. A escala Kelvin é usada principalmente em ciências físicas e de engenharia. Então, a relação entre a lei zero da termodinâmica e o termômetro é que ambos são baseados na mesma ideia de equilíbrio térmico. O termômetro é calibrado de forma que a sua substância indicadora esteja em equilíbrio térmico com o objeto ou substância. A lei zero da termodinâmica é essencial para a medição da temperatura por meio do termômetro. Então, resumindo para vocês o nosso trabalho, a história do termômetro, que é uma história de avanços científicos e tecnológicos na medição de temperatura, desde os primeiros termômetros de ar em vidro até os modernos termômetros digitais. Os avanços na compreensão da termodinâmica na fabricação de materiais têm permitido uma medição cada vez mais precisa de sua temperatura.